Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista O Vidroplano. E hoje nós vamos conversar com a Mayra Reis, especialista em comunicação empresarial, fundadora da agência de marketing B2B Alma Gestão e professora de pós-graduação da Faculdade Casper Libero, em São Paulo, onde ela leciona jornalismo guiado por dados e gestão de redes sociais. Bem-vinda ao nosso programa, Mayra. Obrigada, prazer. Obrigada pelo convite. Bom, com a presença cada vez maior das inteligências artificiais na gestão das empresas vidreiras, existe um assunto ainda pouco analisado, mas muito importante. Como as IAs enxergam as marcas do mercado de vidro no Brasil? Essas ferramentas passaram a ser usadas também para pesquisa de fornecedores, produtos e serviços na internet. E ter a sua empresa citada por elas pode ser o diferencial estratégico de um plano de marketing. A Mayra desenvolveu um estudo exclusivo justamente sobre esse assunto, que será o tema central da nossa conversa. Nós vamos entender como o nosso segmento pode atuar nessa nova realidade e mergulhar nos achados da pesquisa da nossa convidada. Mayra, você tem uma história longa com o setor vidreiro, né? Conta pra gente um pouquinho de como você foi se encontrar com o setor de vidros. Olha, é uma história que começou há muito tempo atrás. Inclusive, quando eu estava me preparando para a entrevista, eu lembrei que a minha história começa realmente lá no comecinho, quando o meu primeiro emprego foi numa vidraçaria. Olha. Nunca imaginei na vida que muito tempo depois estaria trabalhando no setor, né? Então, comecei na vidraçaria com atendimento, uma coisa super simples, puxando pedido, anotando pedido. Muito tempo depois, me formei, esse foi meu primeiro trabalho aos 16 anos. Depois eu me formei na Casper Libero e aí na área de jornalismo. Comecei a já trabalhar no setor, pensando já na área de comunicação. Um dos meus primeiros empregos já formada foi na Alpex Alumínio. Alpex Alumínio, uma empresa que inclusive fica aqui no Ipiranga também. Na época fazia perfil de alumínio. E aí eles estavam procurando uma empresa para trazer o vidro, né? Para formar o kit box. Então, eles entravam com o perfil de alumínio e essa empresa parceira entraria com o vidro. E aí, o Paulo Magalhães, na época, que é o dono da empresa, chamou o Jairo, da Blindex, para fazer essa parceria e começou ali. Algum tempo depois, eu saí da Alpex, abri minha própria empresa, isso há 12 anos atrás, era finalzinho de outubro de 2014. E aí, quando eu saí, né, foi natural eu apresentar a minha empresa para outras empresas com as quais eu já tinha contato. Sim, tinha relacionamento. Já tinha relacionamento. Aí, algum tempo depois, eu contatei a Blindex. A Blindex falou para mim, poxa, legal, porque você já tem conhecimento, etc. Vamos começar, vamos fazer um teste. E aí, eu comecei trabalhando com a Blindex, fazendo assessoria de imprensa pontual para eventos. Deu super certo. E aí, logo depois, a gente acabou assinando um contrato, é o FII mensal, contrato de 1 ano para ser assessoria oficial da Blindex. Aprendi muito, né, principalmente com a Glória. E aí, enfim, nesse meio tempo fui trabalhando para outras empresas, sempre na área de marketing B2B, construção civil, indústria. Eu costumo falar que o alumínio e o vidro correm na minha veia. E pensando um pouco nessa sua experiência no vidro, quais são as características do nosso mercado que mais chamam a sua atenção? Olha, o vidro é um material muito versátil, né? Assim como o alumínio, mas especificamente ele pode ser usado em todas as áreas de uma casa. Você tem infinitas possibilidades de aplicação do vidro. E quando eu traço um paralelo com a minha experiência, eu penso que eu acabo tendo essa mesma versatilidade do vidro, né? E por que eu falo isso? Porque eu sou formada em jornalismo, depois eu fiz uma especialização em marketing, depois outra em marketing de relacionamento, depois, né, não tem como fugir da inteligência artificial. Então, há 2 anos atrás, quando deu aquele boom das IAs, eu falei, não, agora eu preciso também dessa dominar habilidade. esse assunto. Exatamente. Então, estou estudando ainda sobre... Porque todo dia sai alguma coisa nova, né? Todo dia tem algum estudo novo. Então, eu acho que essa versatilidade de aplicação eu trago para mim. E eu aprendi muito com o setor vidreiro nesse sentido, assim. Então,
Só posso agradecer. E você acha que as empresas vidreiras conseguiram se adaptar bem ao mundo digital desde o surgimento da internet, né? Você que conta essa história de lá quando você tinha 16 anos, Sim. começou tirando pedido na vidraçaria. Tanta coisa aconteceu de lá para cá, né? Você acha que o mercado conseguiu se adaptar bem? O que você entende que ainda precisa se adequar eventualmente? Sim. Então vamos lá. Para mim, quando eu olho todo esse cenário, cada vez fica mais claro que é um mercado de extremos, né? Então, a gente tem desde a empresa que investe em sistemas, em CRM, enfim, né? Então, assim, tem um departamento de marketing estruturado dentro da empresa, tem um TI, tem condições, tem financeiramente viável. Sim, está mais estruturada, Tá mais né? estruturada financeiramente, com relação ao marketing, enfim. Então, a gente tem desde essa grande empresa até empresas que ainda estão trabalhando ali, não vou dizer no papel de pão, né? Mas não tem um departamento de marketing estruturado. Quando tem alguém, acaba sendo alguém que é do comercial, então essa pessoa fica ali entre atender o cliente e cuidar do marketing. Já tive contato com empresas que quem cuida do marketing é o próprio fundador, é o próprio CEO, ou às vezes é a secretária do CEO. Então, você vê que o marketing acaba sendo um assunto de segundo plano. Sim. Né? Então, a gente encontra esses extremos ainda hoje. Sim. Em 2026, então eu tenho certeza que você conhece empresas. Sim, é um mercado assim. bastante heterogêneo, né? Exato. Então... E além disso, por ser B2B, o marketing B2B, ele acaba tendo ainda uma visão muito tradicional, né? Então, eu estava aqui lembrando um pouquinho do meu passado, por onde passei, e até conversando um pouquinho antes da gente entrar. Então, eu lembrei que há 20 anos atrás tinha um cliente que ele tinha o catálogo de produtos, o PDF fechadinho, e aí quando a gente falou que a gente precisava digitalizar o PDF de produtos deles, passar isso para o site, deixar isso que fosse uma maneira mais fácil de encontrar, ele não quis. Ele falou, não, as pessoas podem copiar, podem roubar minhas ideias, né? Por quê? Porque tem aquele medo, tem aquele receio. As pessoas, majoritariamente, são mais velhas no marketing B2B, então, vou dizer assim que eles não se atualizaram com as novas tecnologias. Né? Então, até se você fizer um exercício hoje, entrar em alguns sites, você vai perceber um site muito mais estático, né? Diferente de sites mais robustos, os canais de comunicação mais tradicionais, um ou outro tem um WhatsApp ali linkado que seja de fácil acesso e que responda em tempo rápido também. Sim, que tenha a agilidade desse canal, né? Exato, né? Então, talvez, quando eu olho para todo esse cenário, para mim fica muito claro que a gente tem extremos. Então, não dá para generalizar como nada na vida, né? E você acha que teve mudanças significativas no comportamento do cliente B2B hoje, na comparação com anos atrás, né, em relação à prospecção de fornecedores, por exemplo? Sim, e na verdade não é um achar da Mayra, tá? Então, a gente tem, inclusive, muitos estudos que provam isso, tanto para o B2C, né, para a empresa que vende para o consumidor final, como para o B2B, empresas vendendo para empresas. O fato da vida a jornada de compra mudou, né? Então, antes a gente tinha aquela jornada de compra aonde o cliente, eu vou focar aqui principalmente no B2B, tá? Então, o cliente, ele precisava abrir um novo fornecedor, ele vai conversar com os colegas dele, vai pegar uma outra informação ali, indicação ainda é uma forma de contato, de prospecção de lead no B2B tradicional e efetivo, né? Sim. Ninguém tá falando que isso não existe. Mas antes você passava a mão no telefone, não tinha nem WhatsApp naquela época, hein, gente? Vamos combinar. E aí você passava a mão no telefone, pegava ali algumas indicações, entrava no site daquela empresa, dava uma olhada, vou marcar uma reunião com o vendedor. Então, existe muito do relacionamento. O site era só para saber se aquela empresa existia. Para dar aquela segurança, né? Não, existe mesmo, é de verdade. Existe mesmo, é de verdade. Né? A pessoa estava indo muito mais pela indicação do que pelo site. Alguns anos depois, a gente tem uma jornada de compra, inclusive que é uma jornada de compra que não é linear.
né? Então, a gente não tem aquele passo a passo, a pessoa faz um passo de cada vez. Não, a pessoa hoje, o comprador hoje, primeiro que a gente tem os compradores técnicos e os que não são tão técnicos assim, né? Ou seja, um departamento de compras, uma área de suprimentos que compra parafuso e assessoria de imprensa ao mesmo tempo. Isso existe. Sim, quando você está falando de uma grande construtora, Exatamente. Né? Tem uma empresa muito mais estruturada. Exatamente. Então, essa pessoa, o cliente, hoje ele vai procurar no Google, ele vai procurar na inteligência artificial, ele vai para as redes sociais, ele vai ver o que o CEO, o que o gerente daquela empresa está falando no LinkedIn. Então, você vê que ele vai em diversos canais, ele tem diversos touch points, como a gente costuma dizer, até que ele fale assim, gostei, acho que essa empresa aqui tem potencial, vou marcar uma reunião. E aí já vai para uma reunião online para entender se faz sentido. E aí começam as negociações. E aí você viu que eu coloquei inteligência artificial aqui no meio desse processo, né? Sim. Por quê? Porque o comprador hoje, ele quer que a inteligência artificial ajude ele a entender quem são as melhores empresas. Uma validação pela IA daquela busca que ele fez. Exatamente, né? Inclusive, a gente já conseguiu mapear que quando o comprador faz uma busca na inteligência artificial, ele entende ali, né? Então, tem a empresa 1, 2 e 3, automaticamente ele vai no Google para ver se essa empresa efetivamente existe. Então, assim, ele confia, mas não tanto. Ele vai sim no Google, dar um Google naquela empresa e verificar se efetivamente ela existe. E é importante a gente lembrar também que antes o consumidor, seja o B2B, seja o B2C, ele fazia a busca por palavra-chave, né? Então, você precisava de algum produto ou de algum serviço, você pega só a palavra-chave daquele produto, serviço e colocava no Google. O Google trazia para você resultados patrocinados e resultados orgânicos. Sim. Você tinha que clicar no que a gente chama de link azul, você clicava em um por um, identifica, você fazia isso, né? Então, você clicava em um por um, você mesmo lendo o conteúdo, via se fazia sentido ou não. Maravilha. Corta para hoje, a gente tem um cenário em que você conversa com a inteligência artificial. Então, as buscas na inteligência artificial não é por palavra-chave. Sim, você vai ter um prompt mais minucioso, né? Exato. Mais elaborado. É uma conversa mais elaborada. Então, você não coloca assim, fornecedores de vidro, por exemplo. Na IA, você vai perguntar quais são os melhores fornecedores de vidro. Então, entenda que você está fazendo uma conversa com a inteligência artificial. E aí, dependendo do prompt, obviamente, se você pedir os melhores, 5 melhores, os 10 melhores, geralmente você está pedindo já para que ela liste o que para ela, é importante a gente frisar isso, o que para ela são os melhores fornecedores no nicho que você colocou. Até porque cada IA pensa de um jeito, né? E a gente vai falar disso ali mais para frente. Capítulos. Mas eu queria te perguntar, nesse contexto dessa mudança do que era uma prospecção de fornecedores anos atrás para o que é hoje com o suporte da IA, qual que é a relevância de uma marca nesse mundo em que a IA está cada vez mais presente? Vamos lembrar que para uma marca ser relevante, ela precisa passar confiança, né? Independentemente do B2B ou do B2C. Então, antes, a marca se construía diretamente com o cliente. Então, o cliente entrava no site, o cliente ia pegar mais informações, o cliente ia conversar com outro cliente para pegar uma recomendação. Então, tinha um trabalho do cliente ali muito mais ativo na busca, certo? Sim. Hoje, o cliente ele está delegando um pouco disso para a inteligência artificial ou até mesmo para o Google, porque hoje o Google, mais de 60% das buscas do Google hoje já acontecem, mesmo que você utilize o Google tradicional, ele traz um resumo, que é o Google AI, ele traz um resumo para você. Você não pediu, mas ele traz, né? Então, acabou acontecendo uma mudança, uma inversão, porque a confiança da empresa, ela ainda existe, ela é super importante, ninguém está... Isso não está em xeque, Isso né? não está em xeque, né? Isso não está em conversa.
A questão é quem está falando para você que aquela empresa é importante. Antes era o seu colega de trabalho, né? Antes era alguém que você conhecia do setor e que falava, olha, vai naquela empresa que aquela empresa é legal, o atendimento é legal. E hoje quem está fazendo isso é a inteligência artificial. Inclusive, já vou falar aqui um achado da nossa pesquisa. Durante a nossa pesquisa, foi muito interessante, foi a primeira vez que isso aconteceu e eu já fiz alguns testes, algumas pesquisas. O Claude, durante a pesquisa, identificou que uma das empresas estava em processo de recuperação judicial. Então, olha só, não é o seu amigo, não é o seu colega que virou para você e falou assim, olha, cuidado com essa empresa, porque essa empresa pediu recuperação judicial há pouco tempo. Não, é o Claude que conseguiu essa informação. Por quê? Porque ele cruzou informações e uma das informações ele conseguiu na Econodata, que é um portal ali onde traz algumas informações sobre a situação cadastral da empresa. Sim, então são muitas variáveis, que a IA passa a analisar diretamente. Exatamente. E já existe alguns estudos que falam que os decisores, o departamento de compras B2B, ele acredita que o que a IA passa para você é mais crível, né? Então tem mais credibilidade do que uma conversa, por exemplo, na hora que você vai tomar um cafezinho ali na empresa e trocar figurinha, trocar informações. Então, um alto índice de confiabilidade na IA. Sim. Mayra, quando eu estava me preparando aqui para a nossa conversa, eu vi no seu site e redes sociais que você menciona bastante o conceito de marketing de citação. Foi você que cunhou esse termo? E o que é o marketing de citação? Sim, fui eu que criei o marketing de citação e, assim, estudei muito, né? Como eu falei para você, há 2 anos atrás, de repente, caiu, assim, um boom na minha cabeça. Eu falei, gente, se eu não me adaptar à inteligência artificial, se a minha empresa não se adaptar, se as pessoas com as quais eu trabalho não se adaptarem, a gente vai ficar lá no século passado, né? Então, eu queria entender melhor. E foi curioso porque a maior parte das empresas pensam na inteligência artificial para facilitar, para agilizar. Então, empresas da minha área, do meu segmento, estavam pensando em como utilizar a inteligência artificial para gerar relatórios mais rápidos. Como utilizar a inteligência artificial para facilitar um processo dentro da empresa. Muito como uma ferramenta de produtividade, né? Ferramenta de produtividade. E aqui na minha cabeça eu ficava assim, não é possível que seja só isso. Tem alguma coisa a mais. Por que que quando a gente faz uma busca na inteligência artificial, marca 1, 2, 3 é citada, marca 4, 5, 6 não é? Qual que é a base? Qual que é a fonte? O que está acontecendo? E eu, como professora, como estudiosa, fui atrás e aí fui entender como que é esse mecanismo. Da onde a inteligência artificial tira informação para citar uma marca. O que ela leva, o que pesa para ela, o que para ela é importante. E aí foi quando eu entendi que a gente está passando por um momento que eu chamo de marketing de citação, porque são estratégias de marketing, de comunicação, que nós podemos fazer para aumentar a visibilidade, a chance da sua empresa ser citada nas inteligências artificiais. E entenda que eu não coloquei a palavra garantir, né? Por quê? Porque as inteligências artificiais, as LLMs, elas estão passando por atualizações. Sim, é muito dinâmico, né? Muito dinâmico, né? Então, por exemplo, dentro da minha metodologia, que eu tracei há 2 anos atrás, eu já tive atualizações de versões, sim, incontáveis. Não consigo falar para você tive mais de 10, porque com certeza já passou desse número. Para acompanhar esse ritmo de evolução das próprias IAs. Esse ritmo, exatamente. Então, assim, como que eu faço isso, né? Toda a minha metodologia, ela é baseada em estudos, e aí, obviamente, que a gente tem mais estudos. Vou voltar, né? Então, toda a minha metodologia é baseada em estudos e, obviamente, que a gente tem mais estudos chegando lá de fora, né? Inclusive, eu fiz muitos cursos lá fora também, porque esse é um assunto que o mercado brasileiro ainda está tateando. Então, esses estudos vêm lá de fora e aí eu preciso sempre ficar atenta o que está, neste momento, performando melhor, né? Funcionando melhor. Então, por exemplo, hoje já se sabe que o Reddit
é uma das principais fontes de informação para inteligência artificial. E é algo que a gente quase não usa no Brasil. Só 12% dos brasileiros usam Reddit. Né? Então, faz sentido eu trazer isso para minha metodologia? Isso eu preciso, são coisas que eu vou aprendendo, vou analisando e vejo se faz sentido ou não a gente trazer para o mercado brasileiro. Né? Então, outra informação importante, LinkedIn é uma das principais fontes de informação. Então, aquela empresa que ainda trata o LinkedIn do CEO ou dos gerentes, dos diretores, de uma maneira muito básica, ou até mesmo o diretor, o CEO, que acha que o LinkedIn é um simples currículo, ele está perdendo ali uma fonte inesgotável de informação. E quando a gente fala de empresas familiares, muitas vezes o LinkedIn é uma plataforma negligenciada. Total. Né? Então, novamente, a gente traz ali para os extremos. Então, você tem empresas que têm departamentos de marketing com condições que ou eles fazem internamente ou contratam uma agência que cuida do conteúdo dos principais executivos, ou você tem uma empresa muito pequena que, imagina, o dono da empresa está fazendo tudo ao mesmo tempo. Ele está contratando, está gerenciando, está cuidando da parte de produção, ele nem vai lembrar do LinkedIn. Né? Então, novamente, esses extremos que a gente acaba encontrando no setor vidreiro. E como é, na prática, a aplicação do marketing de citação? O marketing de citação hoje, eu quero primeiro lembrar que a gente tem várias frentes trabalhando ao mesmo tempo, tá? Então, a gente precisa ter um departamento de comunicação / relações públicas ativo. A gente precisa ter um departamento de marketing que está cuidando das redes sociais da empresa e dos executivos ativo também. Né? É consistência. Uma das bases é a consistência. Então, por exemplo, não adianta fazer um post hoje e outro daqui a 3 meses, outro daqui a 3 semanas. Né? O algoritmo entende que, deu uma falhada ali, não é consistente. Então, por que ele vai ficar de olho no seu conteúdo se você não está sempre com conteúdo novo para ele? Então, departamento de comunicação, departamento de marketing, departamento de TI. Por quê? Porque o site hoje é uma das principais fontes de informação para inteligência artificial. Contribuir com essa visibilidade que a empresa está buscando. Exatamente. Então, você tem que ter um trabalho de SEO muito bem feito. O SEO, ele acabou migrando, né? Então, ele teve... Não vou entrar em termos técnicos, mas ele foi evoluindo. Então, você precisa ter alguém que está de olho naquele back-end ali do seu site, né? A parte de trás, a programação. Além disso, o departamento comercial precisa estar muito alinhado com todas essas outras áreas. Por quê? Porque na hora que você for fazer, por exemplo, o meu diretor vai participar, o diretor de uma empresa vai participar de uma entrevista, o diretor de uma empresa vai participar de uma palestra. Aquela palestra vai ser gravada, depois vai subir no YouTube. Entenda que a inteligência artificial, o que ela pede são dados verificáveis. E aí ela faz uma checagem em todos os canais da empresa. Então, vou dar um exemplo prático. Se no canal da sua empresa, no site, você está falando que a sua empresa foi fundada em 1994. No YouTube tem um vídeo falando que sua empresa foi fundada em 1991. Aí, na palestra, o representante da empresa fala: estamos há mais de 20 anos. São informações que estão desencontradas. Sim. A inteligência artificial consegue checar. Ela fala: tem alguma coisa errada. Esses falta dados coerência não estão aqui. Batendo, falta coerência. Então, mais um C, que é o C de coerência. Não está batendo. E a gente, né, assim, no nosso dia a dia, a gente percebe que as empresas têm uma certa dificuldade em alinhar o discurso, né? A gente que é da área de comunicação, né, percebe que as empresas têm uma certa dificuldade. E aí, muitas vezes, eu já trabalhei com empresas que falavam assim: imagina, Mayra, para que a gente precisa ficar alinhando? Ninguém vai lembrar se eu falei um número errado. A questão é que hoje nós temos inteligência artificial. Tem uma fiscal. Ela lembra de tudo, ela checa tudo. E se ela vê que está inconsistente, ela vai falar: não vou. Diminui a sua credibilidade porque você não tem coerência na informação. Então, o site, por exemplo, antes a gente tinha sites estáticos. A empresa fazia o site,
E aí ela falava assim, ótimo, fiz o site, daqui a 3, 4 anos, 5 talvez, eu mudo o layout. Só para não ficar chato, muito tempo a mesma coisa. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Hoje, um site que não é atualizado, a inteligência artificial entende que aquele é um site morto. Se é um site morto de uma empresa morta, para que ela vai citar aquela empresa? Não faz sentido. Entendeu? Então, hoje a gente precisa entender que o marketing de citação ou as estratégias que você, como empresa, precisa fazer para ter mais visibilidade nas inteligências artificiais, perceba que são estratégias que envolvem várias áreas. E eu sempre pergunto, né? Quem cuida deste assunto na sua empresa? Geralmente, a área de comunicação deixa para o marketing deixa para vendas deixa para TI, e aí TI fala, gente, eu tô lidando aqui com outros problemas. E aí a gente volta para o que você falou lá no começo, né? Que a gente comentou da heterogeneidade das empresas. Sim. Quantas empresas, e aí trazendo para o setor de vidro, tem um departamento de comunicação, de marketing, de vendas, de TI. Sim. Não é a realidade de todas as empresas, né? Ser tão segmentado assim. Infelizmente. Mas no final eu vou trazer um checklist, que aí a pessoa pode pegar, gente, já pega papel e caneta na mão para fazer algumas anotações, algumas dicas básicas e essenciais. Básicas que você pode começar a fazer. Talvez, se não você pode pedir para alguém da sua empresa que pode fazer assim, sabe aquele checklist básico? Algumas coisas básicas que já vai começar a dar um certo retorno. E aí a gente está falando aqui de comunicação, marketing, e aí isso me traz uma pergunta que é, qual é a diferença de uma empresa trabalhar com o marketing de citação, que é o que você está, né, esse modelo que você propõe para buscar visibilidade na IA, e, por exemplo, o conceito de assessoria de imprensa. Qual que é a diferença entre eles? Ótimo. Primeiro, vamos lembrar que um alimenta o outro. O que eu quero dizer com isso? São duas frentes que elas devem e elas precisam andar juntas. Por quê? Porque os robozinhos da inteligência artificial, eles entendem que a imprensa é fonte de credibilidade. E o que ele precisa? Ele precisa de informações verificáveis com credibilidade para ele passar lá para o seu cliente que está pesquisando informações, certo? Então, a assessoria de imprensa, ela é o que eu diria que é um motor. Ela é essencial neste momento, né? Então, se alguém algum dia falar, não preciso da assessoria mais de imprensa, eu faço assessoria de imprensa só quando eu tiver um lançamento de um produto, enfim, quando eu tiver alguma coisa muito especial na minha empresa, minha primeira dica é reveja essa posição, tá? Por quê? Porque entenda que os robôs, uma das bases, uma das fontes de informação, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for abrir a pesquisa e vai ficar muito claro para vocês, nós temos dados tanto dessa pesquisa que a gente rodou exclusiva para vocês, como de outros estudos, né? Sim. Então, por exemplo, já tem números que confirmam que 27% de todas as fontes utilizadas pelas inteligências artificiais são de conteúdos buscados em sites jornalísticos. Olha só, então, não é pouco. Então, é um pouco aquilo, né? No seu site, é você falando de você mesmo. Quando você está veiculado num canal de imprensa, é um terceiro falando sobre você. Exatamente. Então, isso dá mais credibilidade, porque você pode dizer qualquer coisa sobre si, mas se tem um terceiro dizendo, Exatamente. E é um terceiro de boa reputação, né? Como imprensa, é mais credibilidade. A inteligência artificial, ela é tão inteligente que ela consegue identificar o que é um texto autopromocional e o que é um texto, por exemplo, um formato jornalístico, né? Aquilo que, o que, quando, onde, com dados. Um release versus uma matéria, né? Um material produzido pela assessoria de imprensa e o que é uma matéria jornalística pode até ter sido produzida a partir de um release. Sim, um release, né? o que é um release, o que é uma matéria, né? E o que é um branded content, né? O que é um espaço publicitário em que você pagou para alguém falar de você. Sim. Né? Então, ela consegue identificar isso. Ela navega entre essas diferenças e percebe a relevância de cada um desses conteúdos. Imagina só, né? Vamos lembrar que robôs aprendem por repetição. Sim. Então, eles foram ensinados, né? E foi ensinado para eles que a imprensa valida se aquela notícia é relevante ou não.
se aquele produto é relevante ou não, se aquela empresa é relevante ou não. Por quê? Porque, teoricamente, tem um jornalista que foi checar se aquela informação é correta. Sim. É a base do jornalismo, né? Pra gente que é formado em jornalismo, é a base do jornalismo. Sim. Então, a inteligência artificial entende que tudo que está na imprensa é correto, está verificado. Já passou por um crivo. Já passou por um crivo, né? Então, inclusive, já vou dar o primeiro spoiler. A Abravidro foi a fonte de informação mais recorrente, mais procurada pela inteligência artificial. Por que isso? Porque a Abravidro, ela tem a revista, ela tem o site, ela é uma entidade que congrega várias empresas, que tem muitos dados para a inteligência artificial, dados oficiais. Então, foi natural que a inteligência artificial fosse buscar as informações no site da Abravidro. Né? E eu quero só deixar um adendo aqui, que quando a gente começou a pesquisa, a gente não imaginou que ia chegar nesse resultado. Foi literalmente um achado para a gente, que prova, mais uma vez, que aquele dado de 27%, ele é real e ele acontece na vida real. Inclusive, eu sugiro para todo mundo que quando estiver fazendo suas buscas, seus prompts, sempre peça para citar as fontes. Ou Sim. seja, você está pedindo para que a inteligência artificial mostre para você qual foi... De onde ela trouxe aquela informação. Exatamente. Né? Então, aí você começa a entender de onde ela está buscando. Então, a gente já falou um pouco mais da inteligência artificial de modo geral, como ela busca, onde ela vai, mas a minha pergunta para você é: como que surgiu a ideia de fazer uma pesquisa com foco nas ferramentas de IA e como elas enxergam o setor vidreiro especificamente? Legal. Primeira coisa que eu preciso lembrar é que as inteligências artificiais gostam de dados proprietários. O que é o dado proprietário? É quando você produziu um conteúdo exclusivo. Então, eu não estou trabalhando com conteúdo genérico, né? Inclusive, mais uma dica, gente, aquela ideia de que vou produzir mais conteúdo, vou produzir um monte de conteúdo na inteligência artificial, porque quanto mais eu postar, mais eu vou ser visto. Se você está fazendo isso, para tudo. Para agora de colocar lá na inteligência artificial para criar conteúdo genérico. Por quê? A inteligência artificial justamente não gosta disso. Né? Porque você não está passando nada de novo para ela. Por que ela vai citar você? Não faz sentido. O que você está agregando, né? O que você está agregando para ela? Nada. A inteligência artificial gosta justamente de dados novos, de informações novas, que é o que a gente chama de dado proprietário. O que só a Yara sabe falar na área de vidros? O que só a Mayra sabe falar na área de comunicação? Faz sentido ela trazer isso, porque senão ela pode pegar qualquer conteúdo em livro, em blog genérico, enfim. Então, eu aplico marketing de citação dentro da minha empresa, claro, até porque eu preciso fazer alguns testes. A Alma está ali para isso. E logo que eu comecei a estudar, um dos principais pontos que passaram é: a empresa precisa ter dados proprietários. Então, a pesquisa, o mapa que eu gerei para vocês, nada mais é do que um dado proprietário da Mayra, um dado proprietário da Alma. E através disso eu vou gerar dados novos, conteúdo novo, que a inteligência artificial vai entender que, poxa, informação nova da área de vidro. E por que eu escolhi o setor de vidro, vocês já sabem. Porque mora no seu coração. Muito bem. E aí, a partir dessa conclusão, que você então conduziu uma pesquisa para gerar dados proprietários e fazer esse diagnóstico, como que foi desenvolver uma metodologia que chegasse a resultados efetivamente assertivos? Então, vamos lá. Primeira coisa que não foi e nem é fácil, né? Como eu disse para vocês, inteligência artificial com atualizações, se não diárias, semanais, mensais, né? Então, a gente precisa ficar sempre de olho nessas pesquisas, nesses dados, que aparecem principalmente de fora. Eu desenvolvi uma metodologia, inclusive, de estudo para mim, né? Então, eu tenho alguns agentes com as inteligências artificiais que eu uso, que eles buscam através de algumas palavras-chave em sites de fora, principalmente, que é onde tem mais conteúdo. Eles trazem essas pesquisas
eu estudo, literalmente, vejo o que faz sentido, o que não faz sentido, leio tudo, checo, e aí eu trago isso, o que é, obviamente, relevante, para dentro da metodologia. Então, primeira coisa, a gente tem, assim, um estudo considerável, né? Não, nada feito no achismo. Eu sou justamente contrária à palavra acho. Eu acho que se fizer isso vai dar certo. Eu particularmente penso assim, eu prefiro investir meu tempo no planejamento, no estudo, do que investir meu tempo na tentativa e erro, né? Até porque eu tenho muita responsabilidade sobre aquilo que eu vou passar para o meu cliente. Sim. Né? Eu não posso ficar fazendo teste com o meu cliente, eu posso fazer teste com a minha empresa, com o meu cliente não. Né? Então, a gente foi buscando muitos estudos. Eu vou ter que recorrer aqui a alguns números, porque são muitos números. Então, por exemplo, a gente tem um estudo da Burson, que é uma das principais agências de comunicação lá fora. Eles analisaram mais de 55 mil previsões de credibilidade em 85 empresas, 10 setores e 7 plataformas. E aí, eles conseguiram demonstrar a visibilidade sem evidência, sem dado proprietário, que quando você não tem isso, você não tem reputação, você não tem visibilidade. Então, do que adianta hoje você estar nas redes sociais fazendo 1 milhão de posts, investindo tempo nisso, se não tem um alinhamento das informações entre seu site, as suas redes sociais e o que as pessoas, os representantes da sua empresa estão fazendo? Entende que é uma energia desperdiçada? Sim. Outro número que também é muito importante para a gente. Nós temos um estudo baseado com mais de 1 milhão de links que demonstrou que 95% dos links citados pelas inteligências artificiais são orgânicos, que prova novamente que a assessoria de imprensa tem mais relevância do que um espaço publicitário que você compra, né? Então, novamente, aquele dado dos 27% que é muito relevante para a gente. Então, por que a assessoria de imprensa faz sentido? O resultado está fácil da gente entender. Sim, muito direto, né? Valida muito essa questão da produção de conteúdo com dado proprietário novamente, né? Sempre lembrando disso. Tem mais um estudo também que eu queria passar para vocês. Então, teve um relatório de experiência do comprador de 2025. Foi elaborado por uma agência também lá fora, especializada em ABM, que é uma técnica de prospecção B2B, e com inteligência artificial. E essa pesquisa mostra que 94% dos compradores B2B utilizam LLMs, utilizam inteligência artificial em suas pesquisas, né, como ferramenta de avaliação durante o seu processo de compra. Isso, inclusive, foi um dado que eu trouxe para a gente fazer a pesquisa, porque eu precisava entender como que cada pessoa faz a pesquisa, porque todo mundo não procura do mesmo jeito. Então, você tem o diretor técnico ou um arquiteto, né, uma pessoa mais da área técnica, que vai fazer um tipo de pergunta para a inteligência artificial. Você tem um outro público, que é o público da área de compras, da área de suprimentos, que vai fazer uma pesquisa mais genérica. Ela só quer saber se tem outras empresas que podem atendê-la dentro daquele escopo ali que ela está orçando. E você tem o CEO da empresa que está fazendo pesquisas de outra maneira. Então, veja como é importante você identificar quem que é o seu ICP, quem que é o seu cliente ideal, qual que é o perfil dele, e a partir disso você começa a identificar, a pensar como que aquela pessoa procura na inteligência artificial. E aí sim você vai começar a produzir conteúdo tentando responder aquela pergunta. Então, aqui vamos para mais uma dica. Né? Então, na hora de produzir o conteúdo, identificar quem que vai ler aquele conteúdo, quem que vai se beneficiar com aquele conteúdo e como que aquela pessoa procura. Eu preciso dar mais informações técnicas? Para a área de compras, não. Mas para o engenheiro técnico, sim. Né? Para o CEO, nem tanto. O CEO ele está muito preocupado porque ele vai sentar numa mesa de reunião com outros empresários e aí com certeza vai ter aquela pergunta, né? Gente, estava mexendo na inteligência artificial esses dias, a empresa de não sei quem foi citada. A sua foi? E aí ele quer ficar bem. A empresa dele foi ou não foi citada? Claro. Né? Então você vê que são
mesma empresa, 3 públicos diferentes. Isso, inclusive, faz parte de quem trabalha com marketing B2B, né? Porque no marketing B2B, a decisão de compras é de um comitê. Você nunca tem uma pessoa que valida tudo e que faz tudo. Geralmente, você tem um comitê ali formado entre 3 a, no máximo, 10 pessoas. Vai, inclusive, o pessoal do financeiro entra, enfim. Então, você tem que pensar quem é o seu comitê. Múltiplos olhares ali, né? Múltiplos olhares. Quem são essas pessoas? Quais áreas elas são? Quais dúvidas ela tem? Aí você começa a pensar no conteúdo. E aí, voltando aqui para a nossa pesquisa, quando você buscou a gente a primeira vez com essa exclusiva, você tinha feito uma pergunta. E aí a gente foi ali conversando e acabou mudando a pergunta, né? Então, foi mais de uma pesquisa. Vamos falar um pouco disso aqui, de porquê dessa mudança? Vamos. E aí a gente já dei um pouquinho dessa resposta, né? Por quê? Porque lá no começo, quando eu comecei a fazer os testes, eu fiz muitos testes, muitos prompts, muitas perguntas com o conhecimento que eu tinha, né? Com o conhecimento que eu tinha do mercado vidreiro ao longo desses 20 anos. Só que eu de repente comecei, né, estudando, pensando, refletindo, fazendo milhares de testes, comecei a perceber que, poxa, mas a área de compras não vai perguntar isso. A área de compras vai pensar de outra maneira. Então, por isso, a importância de você entender com quem você está falando, quem que é o seu comprador e que tipo de perguntas aquele comprador faz. Quando eu entendi que a gente tem diversos públicos, diversas pessoas de diversos segmentos. E outra coisa também, né? Quando eu comecei a pesquisa, a primeira vez eu pensei em marcas pensando nacionais. E aí, batendo um papo com vocês, né? E por isso é tão importante a gente ter esse relacionamento próximo, batendo um papo com vocês, é que veio aquele insight que a gente falou, não, mas a pessoa não vai pesquisar a marca nacional. Geralmente você procura quem está ali dentro da sua região. Sim, mercado muito pulverizado, né? E um produto que é difícil de você movimentar. Então, foi quando a gente fez uma segunda mudança que foi, não vou tratar o mercado nacional, não vou colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, porque não dá, né? E aí foi quando a gente mudou também e começou a pensar no regional. E o resultado a gente já vai comentar sobre ele. Então, vamos aqui, entrando nos resultados. Quais são os pontos que chamaram mais a sua atenção nessa pesquisa? Bom, primeiro eu quero explicar aqui para o nosso público o que é a pesquisa, né? Então, a gente fez uma pesquisa em 26 estados, mais o Distrito Federal, sempre com o mesmo prompt, em 3 inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini e o Claude. Essas pesquisas todas feitas em abas anônimas. E por que isso é tão importante? E aí a gente vai para mais uma dica. A inteligência artificial, independente de qual você está usando, vamos falar assim que ela pega um resquício do que você está pesquisando, das pessoas com quem você tem contato, com quem você conversa ali no LinkedIn. Então, ficou muito claro nas minhas pesquisas que quando eu fazia a pesquisa sem ser em aba anônima, ele trazia o universo que eu já tinha. O que ele já aprendeu de você, né? Que ele já tinha aprendido comigo, entendeu? Não fazia muito sentido. Então, a gente começou a fazer todas as buscas em abas anônimas, tá? Isso é um ponto importante. E aí, a gente sempre fez o mesmo prompt. Por quê? Porque quando você tem variações, obviamente que você tem a possibilidade de ter resultados diferentes. Então, a nossa metodologia foi usar o mesmo prompt, copiava e colava ali. Todos. E qual foi o prompt que a gente utilizou? Quais são as principais empresas que fornecem vidro para construtoras colocava o estado. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, enfim. Sempre no final, traga ou aponte as suas fontes. Tá? Então, a gente fez isso sempre no mesmo dia também, né? Todas as pesquisas, foram quase 700 pesquisas no total, todas feitas no dia 31 de julho. Por que era importante a gente fazer tudo no mesmo dia? Porque, como eu disse, a inteligência artificial, toda hora, todo dia, trazendo novidades para a gente, eu não queria correr o risco de, por exemplo, no dia 1º mudar
o algoritmo de uma das inteligências artificiais e a gente ter... Sim, impactar os resultados. Exatamente. Né? Então, o primeiro achado, na minha opinião, foram alguns, mas na minha opinião, é que em apenas 5 estados foi encontrado um consenso geral. Eu tô com eles aqui: Rondônia, Maranhão, Pernambuco, Distrito Federal e Minas Gerais. O que significa isso? Todas as 3 IAs indicaram a mesma marca. Eu imaginei que a gente ia encontrar pelo menos 2 ou 3 marcas... Sim, sendo citadas regularmente, sendo citadas regularmente, né? E não aconteceu. Nos demais estados, a gente teve divergência total, ou seja, cada inteligência artificial indicou uma empresa, ou divergência parcial. 2 inteligências artificiais indicando uma mesma e a outra indicando uma terceira marca. Então, isso para mim já foi um achado assim, bem interessante. Segundo achado, nós pesquisamos por região, né? Como eu falei, por estado. E só 2 marcas se consolidaram como referência nacional. Ou seja, ela foi citada em vários estados. Essas 2 marcas foram citadas em vários estados. O que também para mim foi uma surpresa, porque eu imaginei que a gente teria mais marcas sendo citadas em vários estados, tá? Terceiro achado, as fontes mais citadas. E aí, novamente, né, quando eu vi que o site da Abravidro foi buscado 353 vezes, ele foi utilizado como fonte, foi a primeira fonte mais buscada. Em segundo lugar, o site das empresas. E aí depois eu vou fazer um adendo que não... O que eu consegui puxar, consegui identificar, vai estar ali no checklist pra gente, o que tinha no site dessas empresas que foram... Sim, que foi relevante para IA. Que foi relevante para IA. A gente vai falar sobre isso também. E as bases de dados empresariais, né? Como eu disse, Econodata e Serasa principalmente. E aquele achado que eu também fiquei chocada, que a gente já comentou, que foi o Cláudio falando, olha, uma dessas empresas está em recuperação judicial. Então, confesso que essa sinalização, né, fica muito claro que a inteligência artificial não está lendo o que a empresa publica sobre ela. Novamente, a autopromoção caiu em desuso, vamos falar assim. A inteligência artificial, ela vai buscar os dados da empresa em outras fontes. E outra coisa que mostra a diferença, né, da busca no Google para a busca na IA. Exatamente, né? Esse cruzamento de informações. Sim. O Google não cruza informações. O Google, o antigo, né? A versão antiga. Sim. Não cruzava as informações. A inteligência artificial cruza. Tanto cruza que trouxe uma informação dessa pra gente. Então, para mim, essas foram as principais. E eu acho que, para fechar assim com chave de ouro, fica muito claro que as estratégias de marketing que a maior parte das empresas estão utilizando, elas já não estão fazendo efeito, né? Vamos colocar assim. Elas estão desatualizadas, porque fica claro que a empresa ela precisa unir forças, né? Como a gente disse, comunicação, relações públicas, marketing, TI, precisa unir forças para conseguir alinhar o discurso, criar conteúdo relevante para que seja citada nas inteligências artificiais. Então, você percebe que há um processo, né? Então, o guru de marketing que falar para você que em 7 passos ele consegue te colocar na inteligência artificial, desconfie. E é um trabalho permanente, né? Quando a gente está falando de um mercado fragmentado como o nosso, quando a gente olha para a cadeia de processamento em especial, a gente está falando aí de quase 600 players. Né? É muita gente que precisa trabalhar buscando esta visibilidade na IA. Né? Você está falando de um exercício feito por estado em 3 IAs, que cada uma trouxe um resultado diferente. Né? Então, o que cada uma está achando relevante ali e trazendo de também, informação. Que eu tenho dados. Isso. Trabalhamos com dados. Exatamente. E aí você estava comentando, então, que nenhuma marca dominou essa pesquisa. Sim. Né? Sim. Era de se esperar, né, que isso acontecesse por conta de um mercado pulverizado. Então, o estudo só provou que o mercado de vidro para a construção civil, ele é estruturalmente pulverizado e regionalizado. E aí eu tenho alguns números, eu vou recorrer novamente aqui, porque a gente tem muitos números para comentar. Então, vamos lá.
Em 16 estados, inclusive São Paulo, o consenso foi parcial. Ou seja, 2 inteligências artificiais citaram a mesma marca e a terceira não. Isso significa que a gente tem uma percepção de quem é referência que muda de uma IA para outra. E aí eu fui entender o que muda. Então, vamos lá. Nesses 16 casos de consenso parcial, quando as 2 plataformas concordavam e uma divergia, a minha pergunta foi: qual delas está sendo divergente? Né? Porque se 2 concordaram e uma não, o que está acontecendo? Então, a dupla de IA que mais concordou foi Claude e Gemini. Ou seja, o ChatGPT foi o mais divergente. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as inteligências artificiais, elas aprendem através de 2 fontes. Então, ela vai aprender através do que ela tem como pontos de entrada que as pessoas ofereceram para ela, né? Uhum. Uma base ali um pouco mais atualizada e conhecimentos mais antigos, ou seja, o que já está na memória dela, que ela foi puxar em outros. Primeiro ponto. E aí, o que aconteceu? O Claude e o Gemini, eles convergiram porque eles beberam essencialmente de fonte primária. Qual era a fonte primária dele? Abra vidro. O ChatGPT divergiu porque ele foi buscar em outras fontes, em fontes secundárias, né? E o que acontece? O ChatGPT, quando você tem mais fontes, a probabilidade de você trazer resultados diferentes é maior, certo? É uma coisa meio que fica fácil da gente entender. Quando você tem muitas fontes, a probabilidade de você citar outras empresas é maior porque o seu... Qual palavra usar? O seu repertório é maior, ok? Então, fica muito fácil de entender. O ChatGPT, repertório maior, usou fontes secundárias e fontes primárias. O Claude e o Gemini beberam essencialmente de uma fonte só. E aí, quando a gente pedia para ele trazer a fonte, ele trazia Abra Vidro. Por quê? Porque ele entende que Abra Vidro é uma fonte de credibilidade por ser entidade de classe e por ter um trabalho jornalístico por trás. Sim, a gente é o maior produtor de conteúdo do setor. Exatamente. Então tem um volume grande de informação. E um ponto também interessante é que uma outra entidade de classe também foi citada. Essa outra entidade de classe foi citada 8 vezes. Vamos lembrar que a Abra Vidro foi citada 353 vezes. Olha a diferença. E aí eu fui atrás também para entender qual que é a diferença. Que é a mesma entidade de classe, né? Então, o que uma está fazendo diferente da outra? E aí, o que pesou muito foi essa questão da Abra Vidro estar sempre com conteúdo atualizado no site. A outra associação de classe não tem esse trabalho jornalístico, não tem esse trabalho de produção de conteúdo. E você lembra que eu comentei que a inteligência artificial gosta de conteúdo novo, conteúdo fresco? Sim. Então, por que não... Isso tem um peso. Exatamente. Ela não privilegiou a Abra Vidro à toa. Ela privilegiou a Abra Vidro porque a Abra Vidro traz conteúdo novo, fresco para ela. Então, ela falou, poxa, aqui eu posso confiar. Outro dado interessante para a gente lembrar. Em 6 estados, Acre, Pará, Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina, houve divergência total. Olha só. Nossa, não concordaram nenhuma vez. Não. Olha, não. Interessante. No Pará, especificamente, as 3 IAs apresentaram 3 empresas completamente como líder. Olha só, como líder, como referência. Sendo que a mais citada nunca apareceu com constância nas buscas, né? O que isso significa? Significa que o estado do Pará, para as inteligências artificiais, é um vazio quase completo, vamos falar assim. Ou seja, qualquer empresa do vidro que trabalha ali naquela região, se fizer um trabalho consistente... Sim, de se posicionar com esse olhar, vai dominar. Com certeza vai dominar. Né? Então, fica a dica para quem é do Pará. E aí, a gente falou aqui, né? Você comentou o que foi o prompt que a gente usou na pesquisa e tal, falamos um pouco disso. E, de novo, né, na nossa conversa inicial, a simples variação de palavras trazia resultados muito diferentes, né? Vamos falar um pouco disso? Sim, então vamos lá, gente.
O prompt foi utilizado sempre o mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V, para a gente não correr risco de nem ter um acento diferente. E sim, é importante que as pessoas entendam que qualquer palavrinha vai trazer um resultado diferente, né? Então, eu vou trazer uma informação bem específica, tá? Quando a gente estava fazendo os testes, a gente fez 2 perguntas. A primeira pergunta era: quais são as melhores marcas de box de vidro? Atenção, box de vidro. Depois, eu fiz uma outra pergunta: quais são as melhores marcas de kit para box? Parece a mesma coisa, mas não é. Obviamente que ela trouxe resultados completamente diferentes. O que eu mudei? Em uma eu coloquei box de banheiro, box de vidro, em outro eu coloquei kit box. Então, isso muda tudo. Muda completamente o território, né? O território semântico, uma palavra meio técnica, mas enfim, você entende que é o seu nicho, o seu produto, são produtos diferentes. A inteligência artificial entende isso. Sim. Né? Então, palavras, vamos pensar assim, ó, palavras diferentes ativam gavetas semânticas aonde a inteligência artificial vai buscar diferentes. Né? Então, por isso esse cuidado com o prompt. Quando você troca vidro por kit, a inteligência artificial, ela não está buscando sinônimo. Sim, ela está encontrando outras marcas, é outra pesquisa. Exatamente. E aí isso é importante também sobre como você diz de você mesmo, né? Sim. O que você fala de você mesmo, o que é o seu produto, o que é o seu negócio. Exatamente. Então, colocando isso na prática, né? As empresas, elas precisam entender que o conteúdo que elas colocam no site, nas redes sociais, ele precisa ser pensado, repensado, estrategicamente colocado, porque cada palavra importa para a inteligência artificial, né? Então, sabe aquelas descrições que são muito genéricas? Esquece, inteligência artificial não entende. Eu passei por isso, inclusive com a alma, né? Porque a descrição do que era a alma no meu site antigo, eu usei a palavra alma no sentido figurado. E a inteligência artificial entende que alma é um espírito, gente. Né? Então, eu tive que mudar, tive que falar, tive que deixar aquele texto mais romantizado, né? Passar para algo mais objetivo, né? Para que ela entendesse o que é. Tanto que eu não posso mais falar só alma, eu preciso falar alma gestão. Entende? Então, essa é uma lição de casa, novamente, que eu coloquei para minha empresa e que a gente vai entendendo o comportamento, como muda, né? Porque a inteligência artificial, ela vai buscar em alguma caixinha, em alguma gavetinha e ela vai buscar a palavra exata que você colocou. Então, tomar muito cuidado com esse território semântico, cuidado com as palavras que você vai colocar. Mais uma dica, né? Isso, inclusive, para quem trabalha nas áreas de conteúdo das empresas. Então, uma empresa hoje, ela não pode mais escrever assim, por exemplo, como aparecer quando perguntarem sobre vidro. Porque perguntarem sobre vidro, eu posso estar falando de uma embalagem de vidro. Sim. Perguntar sobre vidro é muito vago. Muito vago, né? Então, a empresa, ela precisa mapear as várias formas como o comprador dela vai chegar nela, né? E utilizar as palavras exatas, né? Então, por exemplo, o comprador, ele vai pensar em perguntas mais técnicas, aquilo que a gente conversou, ele vai pedir uma certificação, uma documentação. Então, não faz sentido mais a gente colocar assim, uma empresa que tem várias certificações. Várias quais? A inteligência artificial... Ser específico é importante, específico, né? É importante neste momento. Então, você precisa colocar o nome completo de quais são as certificações que você tem. Ah, mas eu vou colocar... eu vou dar um exemplo, tá? Não vou colocar o nome completo do instituto que certificou. Vou colocar INST. I-N-S. Não, a inteligência artificial não sabe o que é INST. Então, instituto. Qual é o nome correto da certificação, sem abreviações. Para que esse cross-checking que ela faz, ela consiga encontrar todas as informações. Seja verificável, exatamente.
Muito interessante isso. A gente tinha falado mais cedo e prometeu entregar isso na sequência, que é falar um pouco da diferença de perfil, né? Você já comentou aqui que o ChatGPT olhou fontes primárias, no caso Abravidro, e secundárias também, enquanto o Claude e o Gemini ficaram mais nas fontes primárias. Como que é essa questão? Tem uma especialização das IAs? Eu já vi muito também que determinada IA é melhor para você fazer vídeo, outra é melhor para você fazer gráficos, outra é melhor para texto. Como é que é isso? Isso existe de verdade? Tem IAs que são melhores para um determinado uso em comparação com a outra? Sim, sim. Obviamente, né? A gente tem inteligências artificiais aí. A gente está falando só de 3 ou 4. Sim, de um universo extenso. De um universo extenso, né? Tem inteligência artificial, sim, que vai te ajudar a produzir um vídeo, que vai te ajudar, enfim. Primeiro ponto que eu queria deixar aqui, assim, como uma recomendação, é para que as empresas, de preferência, utilizem a versão paga, porque senão a gente está trabalhando num... Imagina que, assim, eu sempre dou o exemplo, né? Por exemplo, o Claude, ele te dá a opção de ter um robô que se comporta como um CEO conversando com você. Quando você está conversando com um CEO, a qualidade de resposta vai ser aqui em cima. Sim, outro nível. Vamos fazer um paralelo? Quando você está no plano básico, gratuito, você está conversando talvez com um estagiário. Então, você vai ter respostas mais genéricas. Tá? Então, pensando nessa questão de se tem inteligência, se tem mudança, sim, tem mudança, tem inclusive de qual é o robozinho, vamos chamar assim, sim, quem que você está conversando com quem nessa você está IA? conversando, né? Então, sim, a gente tem esse ponto. Eu, particularmente, uso 3 pagas para parte de conteúdo, especificamente, e várias outras que me ajudam no dia a dia, né? Agora, vamos voltar só um pouquinho na questão da fonte, né? Sim, as inteligências artificiais, elas vão buscar em gavetinhas diferentes, né? Por isso, e aí existe sempre uma atualização do algoritmo. Por isso é importante que a pessoa que está responsável ou a empresa que está responsável por essa atualização dentro da sua empresa, ela tem que ficar de olho semanalmente. Por quê? Porque sempre acontecem atualizações. Então, recentemente, o algoritmo do LinkedIn, por exemplo, ele passou por 3 atualizações em 6 meses. Se você não tem uma agência que está atualizada com isso, você ainda está criando conteúdos que hoje já estão flopando no LinkedIn, entendeu? Então, você precisa ficar de olho nessas atualizações. É um universo muito dinâmico que requer essa atenção mesmo. Você quer ser relevante, quer ter essa credibilidade, você precisa trabalhar entregando isso. Exatamente. O que a empresa pode fazer, então, a partir de tudo isso que a gente conversou aqui, para ser citada nos resultados de pesquisas feitas na IA? Porque, até agora, era basicamente manter o site atualizado, criar conteúdo nas redes sociais e é isso. Isso não basta mais, como a gente viu aqui. O site e a inteligência artificial, ele parou de funcionar. Mas eu falaria algo mais profundo. Essa fórmula, site e redes sociais, ela nunca foi sozinha a solução de todos os problemas. Tá? Essa é uma verdade. É um trabalho estruturado, né? Mas isso dava um certo conforto. Dava um certo conforto, né? As empresas achavam que isso resolveria. Mas cá entre nós, ainda mais a gente que é da área de comunicação, sabe que isso nunca foi uma verdade. A gente é que acabou simplificando muito, né? Então, tem um site bonitinho, minha rede social eu coloco conteúdo 3 vezes por semana, tô com tudo resolvido. Notícia ruim do dia, infelizmente não. Né? Então, e eu também quero fazer um adendo só na sua pergunta, que é assim, o que uma empresa, né? Novamente, atenção às palavras. O que uma empresa do ramo vidreiro precisa fazer para ser citada nas inteligências artificiais? Por que essa pequena correção? Porque o que eu vou passar agora são dados que a gente conseguiu depois de fazer quase 700 buscas, né? 698. Então, temos conteúdo para trazer dados reais aqui para vocês, tá? Então, novamente aqui eu preciso puxar a minha memória. Primeira coisa que eu quero lembrar é que as redes sociais nunca foram, dentro desse setor, um fator decisivo,
certo? Sim. A gente já falou sobre a questão da recomendação, da indicação. A gente sabe que é uma área, principalmente com pessoas com, vamos chamar de pessoas mais velhas, com a idade um pouco mais velhas, que foram educadas, foram ensinadas aquele marketing mais tradicional, né? Então, vamos fazer aqui um estudo do que a gente tem de passado até chegar neste momento, tá? Preciso lembrar que 8 menções que a gente encontrou, as 8 menções de redes sociais, elas foram todas do ChatGPT. Ou seja, só o ChatGPT usou a rede social como fonte de informação, tá? E aí, uma outra coisa que eu quero trazer é que, por exemplo, hoje a gente vê empresas que falam, eu faço redes sociais e faço conteúdo e tá tudo certo. Com essa informação de que apenas 8 menções foram feitas... Quase 700. Em quase 700, o que eu quero trazer aqui de informação pra gente é que talvez as empresas estejam colocando energia demais em um canal que não é tão importante como fonte para inteligência artificial. Ele é importante? Sim. Ele é usado? Sim. Mas perceba que ele foi essa gavetinha foi poucas vezes aberta. E, de novo, lembrando que a gente está falando aqui do que funciona para a IA, né? Não quer dizer assim, não precisa fazer rede social, gente. Não, é que a rede social não vai trazer visibilidade na IA. Exato. Vai trazer visibilidade para outros públicos. E foi ótimo você falar isso, porque eu costumo falar o seguinte, inclusive para os meus alunos. A gente está passando por uma fase em que a gente precisa criar conteúdo para pessoas e para robôs, tá? Então, eu vou dar um exemplo prático. O robô, a inteligência artificial, ele adora um glossário e um FAQ. Me diz que pessoa, que humano que gosta de ler FAQ e glossário. Não existe. Significa que eu não vou criar o glossário FAQ? Não, eu vou ter que criar, porque senão o meu conteúdo não vai ser encontrado pela inteligência artificial. Sim. Sabe alinhamento de expectativa? Você precisa fazer esse alinhamento de expectativa. Estou criando esse conteúdo sabendo que é um conteúdo que ninguém vai ler, só os robôs. Esse outro conteúdo eu estou fazendo porque, sim, eu quero conversar com o meu cliente, aí eu posso usar, talvez, termos mais poéticos. A inteligência artificial vai ler? Provavelmente não, mas você está ciente. Sim. Entender os objetivos de cada coisa. Entender os objetivos de cada conteúdo. Exato. Então, se eu pudesse dar uma dica, novamente, para quem cria conteúdo, é isso. Para quem estou criando conteúdo? Para pessoas ou para IAs? Atualmente, eu indico que você crie conteúdo para pessoas e para IAs. Não um ou outro. Sim, atuar nas duas frentes. Exatamente, né? Falando sobre site, claro que o site ainda importa, sem sombra de dúvidas, isso continua sendo verdadeiro. É a segunda fonte mais citada das 698 buscas, então a gente tem dados aqui que as 3 inteligências artificiais foram buscar nos sites dessas empresas, em todas as 5 regiões, sem exceção. Então, ter o site atualizado é efetivamente um diferencial. E aí, deixo aqui mais uma dica, sempre que possível, colocar a data de atualização. Por quê? Porque você está informando para a inteligência artificial que aquele site foi atualizado no dia, sei lá, 1º de agosto de 2026. Você está dando uma referência. Você está dando uma Como a imprensa, que publica conteúdo com data. Exatamente, exatamente. E olhando o que as empresas vencedoras têm em comum, né? A gente encontrou que um padrão não é a presença digital. Ou seja, estar na rede social por estar, ter um site por ter, não faz mais sentido, né? É importante que todas essas plataformas, elas tenham documentação factual, né? Elas tenham informação verificável. Então, novamente, né? Os sites dessas empresas, vamos lá. Fiz aqui um ranking do que elas tinham. Então, anota aí, papel e caneta. Todas tinham data de fundação exata. Não estou falando dia, mês e ano, mas tinha pelo menos o mês e o ano, e essa informação batia em todas as outras plataformas, né? Aquele exemplo que a gente falou no começo. A maior parte delas tinha o tamanho da planta.
a maior parte delas tinha quantas unidades. Então, não era uma informação assim, temos mais de 3 unidades no Brasil. Tinha a localização de cada unidade. Operamos no estado X, Y, Z. Exatamente. Tinha informação correta das certificações, novamente. Não falava assim, somos uma empresa com diversas certificações. Não. Olha, certificação do vidro temperado, certificação ISO 9001, ISO 14000. a mesma coisa para os licenciamentos. Empresa licenciada a marca certinha. Dados de obras já realizados, porque a inteligência artificial quer saber o que você fez de diferente. Sim. Né? Então, tem um pouco do seu portfólio ali, né? Exatamente. Então, não adianta você só falar assim, né? Já atendi mais de 500 obras. É um número legal? Factível? Factível. Lembrando que se você falou que você atendeu mais de 500 obras no Insta, você tem que colocar isso no LinkedIn, no seu site, tudo certinho. E outra coisa, tinha muito claro quais eram os estados que elas atendiam. Então, novamente, eu não vou colocar atendemos todos os estados do Brasil. Vou colocar exatamente quais são os estados, quais são as unidades. Então, veja que quanto mais informação clara você passa para a inteligência artificial, melhor você está educando o robozinho. Você sair do genérico para o específico. Exatamente, né? Então, sempre pensar nisso, sair do genérico, ir para o específico com dados checados. Inclusive, é uma rotina que eu sempre indico para os meus clientes, que é assim, gente, você não precisa fazer uma auditoria de dados todo mês, né? Porque seria uma loucura. Mas vamos combinar a cada 3 meses? Né? Porque às vezes poxa, a gente fez uma seleção, aumentou muito o número de colaboradores da empresa. Vamos atualizar, mas não vamos atualizar só no site, vamos atualizar em todos os canais. Sim, ter esse pensamento integrado, né? Exatamente. Então, isso é um ponto. Outra dica, né, de como aparecer é participar de entrevistas, né, ter essa assessoria de imprensa ativa. Outra dica, manter os dados atualizados no site da Bravidro. Isso aí vale um recadinho para os nossos associados. A gente tem uma grande vitrine para o associado, que é a área do associado. Tem lá o nome da empresa, endereço, pode ter portfólio de produtos, pode ter as certificações, pode ter foto, pode ter vídeo. É uma vitrine para as empresas associadas. Então, aproveitem. Exatamente. E aí, depois, né, pensar que as empresas associadas, elas têm a Abravidro, tem o site, tem a revista, como, gente, uma porta aberta, porque eu sei que vocês têm essa porta aberta com os associados. Sim. Então, se o pessoal da Abravidro ligar e falar, quer participar da entrevista? Aceite. Aceita. Por quê? Porque você tem que pensar, se eu aceitar, provavelmente, numa próxima busca da inteligência artificial, ela pode encontrar a marca da minha empresa. Né? E, obviamente, trazer informações reais, né, gente? Porque vocês já perceberam que a inteligência artificial cruza as informações. Isso. Então, são dicas que, pra gente que tá fora, né? Para o pessoal que tá fora, pensa assim, não preciso, não faz sentido, é uma ação específica. Gente, faz toda a diferença, né? Lembrando que o que determina, o que decide se uma empresa vai ser citada ou não na inteligência artificial é essa presença confirmada em várias fontes, com dados verificáveis, todos certinhos. Então, essa é a primeira... Eu acho que se todo mundo sair hoje do podcast da Abravidro com essa informação, eu vou dormir em paz. É um sucesso. Eu vou ficar tranquila. Você falou aqui mais cedo da questão da construção semântica. Vamos aprofundar um pouquinho mais? O que seria isso? Então, vamos lá. Território semântico é o conceito que está por trás disso tudo, né? A gente comentou um pouquinho disso ali anteriormente. Sim. Então, é a categoria específica do seu nicho, do seu produto, do seu serviço. A gente falou ali, né, como é que era? O box de vidro ou ferragem para vidro, como muda. Kit de boxes. Exatamente. Como muda. Então, não dá mais para falar hoje, vou dar um exemplo pessoal, tá? Não dá mais para eu falar hoje, atuo com comunicação. Por quê? Comunicação tem várias caixinhas, várias gavetinhas. Eu preciso ser mais específica, né? Do mesmo jeito, não dá mais para eu falar, atuo com vidro.
Sou processador de vidro. Sou processador Isso não de vidro, basta. né? Você precisa ser mais específico. Então, por exemplo, atuo com vidro para box de banheiro. Aí sim você está ensinando a inteligência artificial corretamente sobre o que você faz. Então, o genérico não dá mais. Conteúdo genérico, conteúdo pasteurizado. E o que as inteligências artificiais trazem para a gente se a gente coloca um prompt ou uma pergunta genérica? A resposta é igualmente genérica. É. Né? Então, tomar cuidado também com o que você pergunta, como você pergunta. Algumas pessoas falam do prompt ideal. Né? Qual que é a fórmula do prompt ideal? Eu poderia passar para vocês um prompt ideal que ele tem quase 20 linhas. Isso vai acontecer no dia a dia das empresas? Não, ninguém vai escrever 20 linhas. Mas o que eu consigo explicar fácil é que, assim, quanto mais específico você for, né, quanto mais contexto você passar para a inteligência artificial, mais rica vai ser a resposta. Sim, porque mais ela aprende de você, né? Exatamente. Mayra, falamos aqui de um monte de coisas e prometemos um checklist para as empresas de como buscar, então, mais visibilidade nas IAs. Vamos a ele? Vamos lá, gente. Papel e caneta na mão. Temos aqui um checklist. Novamente, né? Hoje, as empresas que não se preocuparem com isso, elas estão abrindo portas para o que eu chamo de invisibilidade digital. Por quê? Porque não adianta você postar mais se você não é citado na inteligência artificial, né? Então, não basta só aparecer. E aí, como ser uma marca citada, como ser uma marca relevante para as inteligências artificiais? Vamos lá, vou colocar aqui, vou passar um por um, tá? Então, primeira coisa, você precisa ter uma tese clara do seu posicionamento, do seu território semântico, o que você faz, né? Somos a maior processadora do estado X, ou somos pioneiros na solução X. Isso precisa ficar claro e precisa ser sustentado por um dado verificável. Então, assim, entenda que nós não estamos criando um slogan da empresa. Nós estamos dando informação factível, real, com dados, porque a gente sabe que a inteligência artificial vai cruzar a informação. Sim, vai buscar essa informação para ver se ela é verdadeira. Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né? Dá um pouco mais de atenção para a área de assessoria de imprensa, para a área de comunicação da sua empresa, né? Essa área é uma área estratégica hoje. Perceba que em todos os momentos a gente está falando que a imprensa ela é uma fonte de informação para a inteligência artificial. Então, vamos dar uma atenção quando o jornalista liga, quando o pessoal da Bravido liga para participar de entrevista, faz muita diferença, Sim. né? Porque a citação do terceiro, como você falou, para a inteligência artificial é o que mostra mais credibilidade. E o que ela quer? Fonte de credibilidade. Então, garantir, né, que a Bravidro e outras entidades de classe que a empresa participa, que elas estejam com dados atualizados da sua empresa. Informação básica também. Nada, por enquanto, não estamos falando de investimento, tá? Estamos falando de um checklist básico de informações administrativas, vamos falar assim. Então, é super possível a pessoa fazer. Maior peso, construir evidências específicas, fato concreto, verificável e repetido. O que eu quero dizer com isso? Novamente, os robôs aprendem por repetição. Então, quanto mais eu repetir aquela informação, aquele dado, estrategicamente, né, gente? Não vamos ficar só repetindo a informação, mas quanto mais você colocar aquela informação de maneira clara ao longo dos seus conteúdos, sempre que possível, você vai facilitar que o robozinho entenda especificamente quando você foi fundado, quanto tempo você tem de mercado, quais são os serviços que você faz, quais são os produtos que você... seus diferenciais. Exatamente. Colocar certificações nomeadas, como a gente já falou, né? Não apenas outra coisa, né? Nada de colocar qualidade garantida. Isso todas as empresas fazem. O que a sua empresa faz de diferente? Outro, substituir adjetivos no seu conteúdo do seu site, principalmente, né? Então, aquela coisa de qualidade garantida, tradição, excelência, coloque números. Então,
qual é o tamanho da sua área industrial, qual que é a sua capacidade de produção, quantas cidades você atendeu, quantos projetos você já fez, números, dados. Sim, premiações que você recebeu, Premiações que você né, recebeu. certificações que as obras têm, que também são, né, a certificação. Exato. Trabalhei para, né, forneci para a obra X que tem certificação Exato. LEED, Exatamente, né? uma Então, credencial, né? Colocar, era o próximo item, colocar exatamente a certificação e não colocar, por exemplo, só produto certificado. Não, você vai colocar qual é o seu produto, qual é a certificação, nome bonitinho, qual é o instituto que deu aquela certificação, qual é a norma que você está atendendo, a informação completa, como um jornalista faria, né? Pegar a informação completa. Documentar parcerias e licenciamentos de marca, né? Por quê? Porque se tiver isso, tem que estar de maneira clara, não só colocar assim, somos licenciados. Licenciados por quem? Outra coisa, publicar sempre que possível estudos de caso e projetos, né? De preferência com números. E sempre que o cliente permitir, né, gente? Vamos sempre lembrar que a gente tem que pedir a autorização combinado. A estratégia de PR, que a gente já falou, extremamente importante, sempre garantindo os mesmos dados. Então, não adianta nada você falar, poxa, agora eu vou participar de várias entrevistas, só que na entrevista 1 você fala um número, na entrevista 2 você fala outro, na entrevista 3 você fala outro. Sim, precisa ser consistente, né? Consistente, coerente com as informações certinhas, né? Porque senão você vai gerar inconsistência. Inconsistência é tudo que a IA não quer. Como eu disse, revisar periodicamente os números da sua empresa no site, nas redes sociais. Sim. Os dados, né, de modo geral. Os dados de modo geral. Produzir conteúdo que responda a perguntas específicas do seu comprador, do seu cliente. Então, olha só, eu não estou falando que parem de produzir conteúdo. Eu estou falando que você precisa produzir conteúdo que responda as perguntas específicas. Então, nada de ficar dando dicas genéricas. Sabe aquela coisa assim? 3 dicas para você que quer comprar, sei lá, uma mesa com tampo de vidro. Dica genérica, que qualquer pessoa poderia falar. Então, vamos estudar um pouco mais? Vamos ver quais são as reais dúvidas do comprador? E de novo, né? Esse é um conteúdo que é bacana para o consumidor final, né? Então, Exato. Daquela diferença que você comentou mais cedo, produzir conteúdo para pessoas ou para IA. Exato. Isso não perde o valor, mas entenda que talvez para IA não vai ser um conteúdo relevante. Aí você precisa encontrar um equilíbrio do conteúdo que você produz, dependendo de quem você quer atingir com aquele conteúdo. Exato. E eu né? dei o exemplo Resultado aqui do B2C, mas a gente falou bastante do B2B. Então, vamos tentar entender, vamos marcar um almoço com o comprador, perguntar para ele quais são as dúvidas que ele tem, sabe, assim, numa boa. Às vezes, uma conversa, você consegue entender o raciocínio que a pessoa está fazendo na hora de decidir aquela compra. Com base nisso, você toma nota e você vai procurar depois, né? Eu sempre falo que pode sim, algumas pessoas falam, né? Vai lá no ChatGPT, no Gemini e coloca ChatGPT, Gemini, quais são as principais perguntas que o meu comprador, e aí você coloca qual que é o perfil do seu comprador, faz quando ele está procurando pelo serviço ou pelo produto, aí você coloca o seu produto. Vai ajudar? Vai ajudar. Significa que aquelas perguntas realmente são as que são feitas? Não, às vezes a inteligência artificial dá uma delirada, por isso é importante você conversar com o humano, que efetivamente faz, Sim. para falar, tá batendo. Essa pergunta bate, vou produzir conteúdo para aquele. Essa pergunta aqui a inteligência artificial delirou, ele não vai perguntar tão específico assim, então não vou gastar tempo e energia Sim. ali. Então essa é uma dica muito importante e sempre com clareza. Clareza, novamente, né, gente? Dados factíveis, números claros. Não importa se você é fornecedor B2B, se você é B2C, não importa. O importante é que você tenha esses números. Sim, informações verificáveis. Informações verificáveis, dados, principalmente se forem dados seus que mais ninguém consegue copiar. Aí, receita do sucesso. Mayra, muito bacana aqui essa nossa conversa. Eu acho que o que mais me atraiu nessa pauta foi esse olhar diferente sobre a IA. A gente tem falado tanto sobre IA como ferramenta de produtividade. E aqui a gente está falando de uma consequência
disso, né? Quem está usando para aumentar a produtividade e delegando uma tarefa pode estar se deparando com isso que a gente está falando aqui. Então, acho que foi muito rica essa conversa, muito bacana, né, ter uma pesquisa desenvolvida especificamente com esse olhar para nós, nos 27 estados, né, 26 estados e no DF. Aqui a gente teve um cuidado de não trazer as marcas especificamente, gente, porque esse não era o objetivo, né, dizer qual é a marca que aparece melhor por estado, não. O objetivo era trazer essa reflexão de o que a sua marca, o que a sua empresa está fazendo para buscar essa visibilidade, e a Mayra contribuiu bastante aí com esse debate, com muitas ideias e esse checklist final, que é o filé mignon aí da nossa conversa. Mayra, super obrigada, e esse é o momento de você deixar um recado para quem está assistindo a gente, acompanhando aqui no Vidrocast. Imagina, primeiro quero agradecer a abertura de vocês, inclusive para a gente conseguir desenvolver esse trabalho em conjunto. Né, assim, eu não imaginei que eu ia ter tanto apoio da equipe da Abra Vidro, porque quando eu fiz os primeiros testes e eu vi que a Abra Vidro era a fonte, e obviamente que por conta de todo o relacionamento que a gente tem, eu passei a mão despretensiosamente no WhatsApp para falar com o pessoal. E quando vocês abriram as portas e falaram, não, vamos fazer junto, a gente quer entender, eu achei muito legal, porque justamente por a gente estar falando de um mercado tão tradicional, ver que a associação de classe, que geralmente é tradicional também, está apoiando, está querendo entender, está querendo divulgar um assunto tão novo. Falei, poxa, que legal, né? Então, eu me senti muito amparada, queria agradecer. E se eu puder deixar uma mensagem final, né, para quem está acompanhando a gente, assim, se hoje você entender que produzir conteúdo genérico ou produzir mais conteúdo não está te aproximando da inteligência artificial, está justamente fazendo o contrário, está te afastando, eu já vou ficar bem tranquila. Por quê, gente? Porque conteúdo em massa genérico hoje não faz mais sentido. Então, o conteúdo é a base de tudo. Não estou falando isso porque eu sou da área de comunicação, né? Mas, enfim, todo mundo sabe, a gente consome conteúdo no dia a dia, né, ali em todas as redes sociais, e a gente precisa pensar em como produzir esse conteúdo. Então, como gerar impacto, né, com esse conteúdo impacto, que a gente porque produz. Senão a gente está sendo mais uma empresa, mais uma pessoa, e a gente sabe o potencial desse mercado, né, um dos principais mercados do Brasil. Então, parabéns, obrigada. E com essa resposta, nós ficamos por aqui. Siga o Vidrocast no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. E não se esqueça de curtir esse episódio e também compartilhar o conteúdo com outros profissionais vidreiros. O Vidrocast e todo o trabalho de comunicação da Abra Vidro contam com empresas parceiras. A Sebrace é a nossa patrocinadora Ouro. Cyberglass e Pestana Vidros são apoiadoras Ouro. Cristal 7, Distrividros, General Glasses, Invibra, Startemp, Viminas, Vitral e Vetrum são apoiadoras Prata. Para mais informações sobre as notícias que movimentam o nosso setor, você pode ler gratuitamente a revista Vidroplano e acessar o nosso site e redes sociais. Até a próxima!